Bom dia a todos. Eu liberei na plataforma o fórum referente ao conteúdo da mitologia. Eu deixei também o link dos encontros síncronos lá. Ainda não liberei a parte escrita porque eu estou terminando ainda. Mas se alguém já se sentir à vontade para responder o fórum, já está aberto, ok? É um fórum porque a gente tratou só de um tema até agora, né? Então não tem por que fazer vários fóruns ao mesmo tempo. Fala, Jean. Jean disse que tem uma dúvida sobre o fórum. Pergunte, Jean. Pode abrir o microfone se você quiser. Fique à vontade, tá? Pode só citar. Não precisa contar a história toda, não. Se você quiser fazer um resuminho da história, tranquilo. Mas se quiser só citar o mito, também não tem problema, tá? Se for um mito assim que talvez você acha que eu não conheça, né? É só um resumo. Tipo assim, o mito é a história, sei lá, de uma xícara que criou asa e saiu derramando o café pelo mundo, e aí nasceu então Barrisai, que é onde se faz muito café no mundo. Sei lá. É um bom mito da origem de Barrisai, né? Do Ícaro, conheço, claro. O mito de Ícaro é famoso, né? Ele tenta chegar até o céu, né? E é derretido. As asas de cera são derretidas, né? E ele cai. Bom, então vocês vão lá, respondam, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar também. Então, hoje eu vou tratar um pouquinho sobre a origem da filosofia. Hoje e um pedaço da próxima aula. A ideia é a gente entender um pouquinho como é que nasce a filosofia grega e quais são as características dessa primeira filosofia. Também vou tentar trabalhar com vocês um pouco de outras filosofias, que não apenas a grega, para vocês saberem, né, que há outras e existiram outras. A filosofia não é exclusivamente grega, ainda que, se vocês forem ler sobre o assunto, ainda existe muita literatura que diz que a filosofia ela é um fenômeno grego, né? É um tipo de pensamento que nasceu na Grécia. O que hoje em dia é bastante contestado pelos estudiosos. Então a gente não fala mais como os gregos sendo os criadores da filosofia, mas a filosofia grega ela é mais uma entre tantas que existiram no passado, né, antigamente. Acaba que a gente estuda mais a filosofia grega, e isso eu já falei para vocês aqui algumas vezes. A gente acaba estudando a filosofia grega por conta da influência que tem sobre nós, né? Já que o nosso modo de perceber o mundo, de pensar a ciência, ela é basicamente grega, né? E a filosofia grega chegou aqui para nós a partir da filosofia europeia. Então é assim, teve lá os povos gregos, aí eles foram conquistados pelos macedônicos, que por sua vez foram conquistados pelos romanos. A cultura romana era chamada de cultura helênica,
porque era uma cultura que tinha bastante influência dos gregos. Os gregos eram chamados de helenos antigamente. Tanto é assim que boa parte dos deuses romanos é apenas uma renomeação dos deuses gregos, né? Então, sei lá, Cupido, né? Cupido é o nome romano pro deus Eros, do amor, e assim, né? Muitos outros nomes de deuses romanos, na verdade, são os mesmos deuses gregos, só que com outro nome, com um nome latino, né? Ao invés do nome grego. Então, por conta dessa absorção da cultura grega pelos romanos, a gente vai ter a forte influência da cultura grega na Europa. Quando chega a Idade Média e o cristianismo ele se coloca como a cultura principal da Europa, a gente vai ter ainda a continuidade do pensamento grego, porque a filosofia cristã na Idade Média, que a gente vai ver no segundo ano, é influenciada pela cultura grega, já que Santo Agostinho, que é o grande filósofo do início da Idade Média, vai ter influência de Platão, e depois o Tomás de Aquino, que é o grande nome da escolástica, vai ter influência do Aristóteles, que são dois filósofos gregos. Depois a gente vai ter o fim da Idade Média e o começo da modernidade, que é marcado pela influência da cultura grega, principalmente no chamado Renascimento. O Renascimento é justamente a ideia de fazer renascer a cultura grega romana sem a influência do cristianismo. Então seria a busca de um pensamento grego-romano puro. E aí, nesse período aí de 1500, que é o Renascimento, a gente vai ter a colonização e a exploração da América, que é a chegada dos portugueses e espanhóis aqui na América toda, né? E aí, inevitavelmente, quando os portugueses e europeus eles chegam aqui, trazem a sua cultura e aí acabam influenciando, né? Basicamente pela força, tentando educar os povos originários da América, né? Que eram os astecas, maias, incas e os indígenas no Brasil e os indígenas na América do Norte. Quando não dizimados, eles foram obrigados a aceitar a cultura dos europeus, que é a cultura greco-romano-cristã, né? E aí, enfim, a gente acaba construindo então essa visão de mundo cristã, grega, romana, por conta da influência dos europeus, portugueses e espanhóis. O Emmanuel pergunta quando que a gente vai estudar Platão mais a fundo. Em tempos normais, a gente veria Platão no quarto bimestre desse ano, porém vai ficar para o ano que vem. Tá? A gente vai ver Platão no segundo ano, por conta dessa confusão toda que está o nosso calendário. Tá? Então deixei para a gente ver ano que vem Platão, Aristóteles. A gente vê no primeiro bimestre do ano que vem. Então a gente acaba estudando a filosofia grega e os pensadores gregos e a cultura grega antiga no geral, por isso, pela influência dos europeus na nossa cultura, né? Então, assim, se a gente for pensar
numa cultura americana de origem, a partir dos povos originários, a gente teria que estudar os povos indígenas do Brasil, que não é um povo único, né? A gente teve várias culturas indígenas no Brasil. Os caigangues, parece que são aqueles índios mais famosos no Brasil. Caigangue e índio do sul, da Santa Catarina, Paraná. Esqueci agora. Enfim, tem vários índios. Né? Tupi-Guarani? Tupi-Guarani, isso mesmo, Ismael. Tupi-Guarani. Né? Tem os índios tupis-guaranis, os índios guaranis, né? Tem os tupis, tem os guaranis, tem os tupis-guaranis, tem os... um aí que o pessoal usou como protesto nos últimos tempos no Mato Grosso, né? Kaiowás, né? É Caioa, isso daí Kaiowá, mesmo. né? Então, enfim, então, isso falando só do Brasil, né? Mas se a gente for falar dos espanhóis, tem outros tantos povos indígenas, né? Então, assim, originalmente, a gente pode dizer, a gente não é, a América não é cristã, né? E nem pensa grego, de maneira grega. Nossos pensamentos são indígenas, tá? A gente se torna cristão por conta da chegada dos europeus. Se a gente tivesse sido colonizado pelos povos asiáticos, muito provavelmente nós teríamos aqui pensamento hinduísta, shintoísta, taoísta, budista, porque é como os asiáticos pensam. Se vocês perceberem, eu imagino que vocês já tenham notado isso nessa altura da vida escolar, a gente não sabe nada da história da Ásia. O pouco que a gente sabe sobre a história da China, do Japão, é a partir dos mangás e dos animes que alguns de nós conhecem, né? Ainda assim, poucos de nós temos conhecimentos da cultura anime, né? Até tem um nome de quem segue, conhece bastante anime e mangá, tem, né? Eu esqueci agora qual é o nome. Mas tem o nome dessa cultura do anime. Esqueci agora o nome. Depois de uma hora falando com outra turma, a cabeça fica cansada, né? Assim como vocês cansam, a minha cabeça também cansa, né? Mas... então, vocês podem perceber, não se sabe nada da cultura chinesa, porque a gente estuda só cultura europeia. Vocês podem perceber. Ó, começa estudando lá o período paleolítico, neolítico, não sei o que, a idade das cavernas, a época dos metais, das pedras, blá 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 blá. Aí vai para o Egito, que é o norte da África, passa pela Grécia, sobe para a Europa, a partir do Império Romano, aí estuda todo o período feudal europeu, vem para a América a partir de 1500. E aí a gente estuda a América a partir de 1500, como se não tivesse tido nada antes disso. E aí a gente vai estudando concomitantemente o período americano e o período europeu, porque estuda a modernidade europeia, e aí estuda paralelamente a história da América e a história da Europa, porque a gente estuda a história da Segunda Guerra Mundial,
A história da Segunda Guerra Mundial não é a nossa história, no sentido da história da América, porque a Segunda Guerra Mundial é uma guerra da Europa. Já perceberam isso? Que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é a guerra na Europa, como se a Europa fosse o mundo. Na verdade, não. Né? Na Segunda Guerra Mundial, que é acho que, sei lá, menos de 100 brasileiros vão para lutar na guerra. E tem os Estados Unidos lutando no final da guerra. Né? Mas não é uma guerra mundial. É a guerra na Europa. Com a Alemanha conquistando a Europa. E o Japão tentando conquistar a Ásia. Né? Isso, os pracinhas. Os pracinhas sei lá, pouquinha gente. Não dá pra dizer que é um exército. Né? É um grupo. Um grupo de brasileiros que vai para a guerra. Aí fala-se que o Brasil participou da guerra. Não, menos. Nossa guerra aqui foi a Guerra do Paraguai. Né? Foi a nossa guerra. Mas enfim, percebam, a gente estuda a história da Europa. Não é a nossa história, não é a história da Ásia, não é a história do Oriente Médio. O que vocês sabem, por exemplo, da história do confronto entre judeus e palestinos? Nada. O que vocês sabem das tretas entre a Arábia Saudita com a Síria, com o Irã, com o Iraque? Nada. Né? Mas vocês sabem quase tudo sobre a história da Europa. História medieval, então, nossa, vocês são quase doutores em história medieval. Que é a nossa história? Não. A história aqui da América é a história dos povos ameríndios, dos astecas, dos incas, dos maias. Essa é a nossa história. Mas se vocês estudam isso em uma aula, é muito. Né? Boa parte da história que a gente estuda é a história da Europa. E mesmo quando a gente estuda a nossa história, a história da América, a gente estuda ela paralelamente à história da Europa. Por exemplo, fala-se muito do Império Inglês. Mas o maior império que já existiu da história não foi o Império Inglês, nem o Império Romano. Foi o Império de Gengis Khan, chinês. Foi o maior império de todos. Gengis Khan, na China. Né? Não se estuda sobre o período feudal chinês, nem o período feudal japonês. O que a gente sabe do período feudal japonês é sobre os samurais. Os samurais eram aqueles guerreiros do período feudal. Isso é um samurai. Né? Mongol, né? Não tinha a China na época, né? Mas eu falo chinês para conceituar, né? Entendeu, Rafael? Para o pessoal assim, pensar geograficamente. Porque se eu falar mongol, porque quase ninguém sabe o que é, né? Mas sim, o Gengis Khan era mongol, que era hoje o que a gente chama de China hoje em dia, né? China e Índia hoje em dia. Né? Por exemplo, não se sabe nada sobre literatura japonesa, sobre literatura asiática. Talvez o livro mais famoso entre nós dos livros asiáticos é A Arte da Guerra. Né? Agora me citem outro livro famoso da Ásia, além de A Arte da Guerra. Né? Quase ninguém sabe, né? Quase ninguém conhece. Então é isso, né? A gente ignora o pensamento de outros povos e se concentra na história europeia, como se fosse a nossa história. Né?
A nossa história está ligada à história europeia? Está ligada, porque nós somos violentamente colonizados pela Europa, né? Não foi a gente não tem uma influência europeia porque, nossa, o pensamento deles é maneiro, vamos nos ligar a eles. Não. A gente forçosamente foi levado a pensar parecido com os europeus. Porque a gente sabe, né? Os portugueses e os espanhóis chegaram na América, mataram a maior parte dos índios, e os índios que ficaram vivos foram catequizados, né? Foram catequizados. E os africanos que foram trazidos para a América através da escravidão também tiveram toda a sua cultura apagada, porque eles também foram catequizados, foram evangelizados, né? Mas a gente sabe que os africanos que vieram para o Brasil, eles não eram cristãos. Eles tinham lá as suas religiões. Tanto é assim que uma maneira dos africanos manterem viva a sua cultura e sua religiosidade foi através do sincretismo religioso, que a gente vê bastante forte na Bahia, né? Quando se mistura divindades africanas com santos católicos, né? Então você tem lá uma equivalência do São Jorge com uma entidade africana, né, da cultura africana, que agora eu não sei bem qual é. Então o João pergunta aqui, a gente vai estudar outras mitologias na grega? Não, porque primeiro que não dá tempo de ver mitologias, né? Muitas mitologias. E a gente acaba vendo mitologia grega porque é a mais conhecida, né? Mas na parte escrita da nossa aula, eu faço referências a alguns outros mitos. Eu até posso gravar um vídeo, talvez eu grave um videozinho, deixe lá, eu contando outros mitos que não sejam os gregos. Posso fazer isso. Faço um compilado aqui de mitologias asiáticas, mitologias africanas e mitologias indígenas. Talvez um videozinho de uns 15, 20 minutos eu consiga fazer, lendo essas histórias, para vocês conhecerem um pouquinho. Vou ver se eu consigo, tá, gente? Eu não prometo, tá? Mas acho que seria legal para vocês conhecerem outras coisas para além da cultura mitologia grega. E lembrando, né, retomando um pouquinho da aula passada, que o que mais influencia hoje é a mitologia judaica, né, a mitologia judeu-cristã, que é a mitologia de Gênesis, as histórias de Gênesis, que continuam vivas entre nós. Tá? Se você, como eu falei, né, muitas pessoas ainda recorrem às histórias de Gênesis para argumentar pontos de vista morais, né? E até para a gente explicar, assim, para a gente dar uma organização para os nossos dias, né? Como uma semana, tem a ver com 7 dias que Deus criou o mundo, né? Por que o mal existe, a culpa de Adão e Eva, por que o casamento tem que ser monogâmico e heterossexual, né? Tem lá a ver com Adão e Eva. Então a gente é bastante influenciado pela mitologia judeu-cristã. Então essa influência europeia que a gente tem, ou essa visão europeia de mundo, a gente chama de colonização do pensamento. Os europeus não apenas colonizaram as nossas terras e não apenas exploraram nossas terras, como também colonizaram o nosso pensamento, né? A gente basicamente apagou a nossa história da América, a gente não conhece a nossa história dos povos americanos e conhecemos apenas a história europeia, né? A história da América foi apagada. Então, a isso se chama de colonização do pensamento. E a gente continua ainda, né, tendo pensamento colonizado.
A gente continua colocando a Europa como sendo a principal parte da nossa história e esquece dos outros povos. A gente estuda a filosofia grega como se fosse a única filosofia existente, quando na verdade existiram tantas outras filosofias na mesma época da filosofia grega. E eu vou tentar falar um pouquinho dessas filosofias para vocês, né? Mas enfim. É claro que, só para fechar essa parte, é claro que estudar a Europa é estudar a nossa história também um pouquinho. Eu, por exemplo, né, a minha ascendência, meus bisavós por parte de pai são europeus, né? Meu bisavô e minha bisavó eram alemães austríacos. A minha avó é descendente de alemão, ela nasceu no Brasil. A minha avó nasceu no Brasil, mas os meus bisavós eram alemães, né? Então eu tenho, digamos assim, sangue alemão por um lado. A minha avó, por parte de pai, ela casou com meu avô, que era sergipano. Meu avô era de Sergipe, um negro de Sergipe, negro mesmo. Tanto que meu sobrenome Alves de Santana, ele é português. O sobrenome da minha avó é Kinen, originalmente, né? Deixa eu escrever aqui para vocês. O sobrenome da minha avó é Kinen, que é um sobrenome alemão. Mas o meu avô se chamava Alves de Santana, João Alves de Santana, que é português. Então, meu avô, ele era ventre livre. Meu avô nasceu em 1912. Então, meu avô, a minha bisavó era ventre livre, né? Era escrava ventre livre. Então, assim, eu tenho o sangue africano, que meu avô era negro, alemão, que minha avó era descendente de alemão. Por parte de pai. Por parte de mãe, minha mãe é Borges. Borges também é português, mas meus avós e bisavós por parte de mãe certamente não eram portugueses, porque há traços indígenas na família da minha mãe, né? Então provavelmente Borges era porque esses indígenas, eles eram escravos de algum fazendeiro português, porque quando os escravos eram libertados, né, o sobrenome deles geralmente fazia referência à família que eles pertenciam ou à fazenda que eles pertenciam. Então certamente Borges tem a ver com isso, né? A família da qual esses indígenas eram escravos. Então, por parte de mãe, minha família é indígena. Por parte de pai, minha família é alemã com africano. E aí nasceu isso. Eu saí assim, né? Não sei se dá pra ver, mas eu tenho olho verde, né? Um nariz europeu, uma boca carnuda, né? Meio africana, e esse cabelo cacheado, né? Cabelo cacheado. Então, nasci assim, eu sou esse. Então, obviamente, a história da Europa também é um pouco da minha história, né? A história da Europa é um pouco da minha história, né? Mas a minha história também tem índio. E eu não sei nada da família da minha mãe. Minha mãe não sabe nada da história dela, porque meus avós não contaram nada, né? Vejam, eu sei mais da história da minha avó, porque minha avó era europeia. E ela conta a história dela pra gente. A gente sabe. Mais da história do meu avô, não sei. Da história da minha mãe não sei, porque não se conta a história deles. A história deles é apagada.
é isso. Colonização do pensamento. Bom, para falar hoje, eu vou falar um pouquinho então de uma filosofia que é da mesma época da filosofia grega. A filosofia grega nasceu em 750 a.C., 700 a.C., com o Tales de Mileto, que é chamado o primeiro filósofo grego. E nessa mesma época estava nascendo na Índia uma outra filosofia que somente agora, há pouco mais de 100 anos, tem chegado no Brasil, no Ocidente também, que é o budismo. Né? O budismo que a gente é uma religião também, né? É uma religião, mas também é uma filosofia. Né? O budismo ele nasce na Índia por volta de 700 a.C., com um cara chamado Siddhartha Gautama. Vejam, né? O Siddhartha é de 700 a.C., 700, 600 a.C., a mesma época do Tales de Mileto na Grécia. Exatamente o mesmo período. E o Siddhartha, ele elabora o seu pensamento filosófico tentando responder a pergunta como superar o sofrimento. Essa é a pergunta da filosofia budista. Como superar o sofrimento? Enquanto a pergunta filosófica do Tales de Mileto era qual é a origem do mundo? Da onde vem tudo isso que existe? E o Siddhartha ele era um príncipe na Índia que se questiona a respeito do sofrimento, porque ele olha para as pessoas, ele olha, né, ele conta a história que ele estava na sacada do seu palácio e ele fica vendo as crianças, os velhos e percebe, tem a criança que aparentemente é feliz, né, como criança, e depois a gente chega na vida adulta e é muito sofrimento, né, porque a gente morre. Ele observa a pobreza das pessoas e o quanto essa pobreza gera sofrimento, angústia. E ele sai, então, ele abre mão da sua vida principesca e sai pelo mundo tentando encontrar uma resposta para o sofrimento. Parece muito a história de São Francisco, né? São Francisco de Assis, que também era uma pessoa de muitas posses e abre mão de tudo para tentar encontrar a felicidade, né? Ou a resposta que não estava na riqueza. Bem ao contrário de nós hoje em dia, né? Que procuramos a riqueza como resposta para tudo. Tanto o Siddhartha Gautama quanto o São Francisco de Assis, eles percebem que a resposta da felicidade não está na riqueza. Interessante. E aí o Siddhartha, então, ele se vincula a várias filosofias da época dele, hinduístas, né? Taoísmo, e nenhuma dessas religiões oferece uma resposta satisfatória para ele. Aí o Siddhartha ele para e se senta em meditação e fica meditando por 3 meses, se não me engano. E aí ele alcança o que a gente chama de nirvana, de iluminação. E ele entende então como é possível superar o sofrimento. Isso que eu fiz assim, o estalo, a intuição, né? O conhecimento da verdade vem pela intuição, é também uma ideia que é defendida por Platão e por Sócrates. Você reflete e aí, num determinado momento, a verdade se acende na tua mente. Então vejam, quando eu falo que existiam outras filosofias na mesma época, é porque há muitos paralelos entre umas e outras. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho de filosofia africana, vocês vão perceber também que é a mesma ideia, só que a gente só fala de filosofia grega. Né?
Então o Siddhartha ele alcança a iluminação. Então qual é o resumo assim da filosofia budista? Aí o Siddhartha vira o Buda. A palavra Buda significa iluminado. Então o Buda não é um deus. O Buda é um homem que alcançou a verdade. O Buda é o homem que alcançou a iluminação. A palavra Buda significa o iluminado. E aí, então qual é a ideia do budismo? É a seguinte, né? A gente pode resumir nas 4 verdades básicas do budismo, né? O sofrimento existe. Esse é um fato constatável. O sofrimento existe. Na verdade, em sânscrito, a palavra não é sofrimento, a palavra seria, digamos assim, a insatisfação. Né? A gente sofre porque a gente não fica satisfeito com nada no mundo. O mundo não oferece nada satisfatório para a gente. Então, o sofrimento existe. A segunda verdade é a origem do sofrimento. A terceira verdade é a superação do sofrimento. E a quarta verdade é os 8 caminhos para a superação do sofrimento. Então, o sofrimento existe. Essa é a primeira verdade. O segundo é a origem do sofrimento. Qual a origem do sofrimento? É os enganos da nossa mente. Os enganos da nossa mente. A nossa mente nos engana. E a gente sofre porque a gente toma esses enganos como sendo a verdade. Quais são? Basicamente são as 3 maneiras que a mente engana. O apego, a repulsa e a ignorância. O apego é quando a gente acha que os enganos eles vão trazer felicidade. Por exemplo, um exemplo é que todo mundo entende perfeitamente. Eu conheço uma pessoa, me apaixono por ela, a gente começa a engatar, a gente engata um relacionamento, o namoro, e a gente acha que a nossa felicidade está aí, né, nesse relacionamento. Então, meu namoro, né, um namoro, nossa, tudo faz sentido, a minha vida está completa. Mas o relacionamento acaba. Acabou o relacionamento. Fim, acabou. Acabou o amor. E aí a gente então desaba, né? Ah, minha vida não faz sentido. Porque eu tinha planejado casar com essa pessoa. Eu mudei de cidade por essa pessoa. Eu briguei com a minha família por essa pessoa. E o relacionamento acaba. E aí nada mais faz sentido. Então a gente sofre porque a gente estava apegado a uma pessoa. Ou então, né, você chegou a casar e aí se separou. Ou então a pessoa morreu, pode ser que nem acabe o relacionamento. A pessoa morre. E aí você fica sem chão, porque toda a tua vida estava vinculada a essa pessoa. E a pessoa morreu e pã, e agora? Você sofre. Nada mais faz sentido. É porque você estava apegado. Apegado. Você colocou toda a sua vida nesse sentimento chamado de amor, que na verdade é apego. Ou então pode ser uma coisa mais simples. Você... um exemplo que eu usei com outra turma. Você ganha R$50 por mês de mesada. E aí você precisa comprar um controle de videogame. O controle de Xbox tá 400 pau, 500 pau hoje em dia. Aí você guarda tua mesada e consegue comprar o controle. E aí comprando o controle você consegue jogar os games que você quer. Você consegue entrar numa equipe de Call of Duty. E, enfim. E aí você tá com o controle aí, que é um controle maravilhoso. Você consegue fazer o controle do jeito que você quer. Esqueci a palavra agora, né? Sei lá, consegue tunar o teu videogame.
E aí... Customizar, isso, Ismael. Você consegue customizar o videogame, o teu controle. E aí, um dia, pá, o controle quebra. O controle cai no chão e quebra. Você sofre, ai meu Deus, e agora? Ferrou, né? Você sofre por quê? Porque você estava apegado a um videogame, apegado ao controle. Você dedicou um ano da sua vida passando necessidade para comprar o controle. O controle quebra e você sofre. Porque você estava apegado ao videogame. Então é isso que traz sofrimento, segundo o Buda. Ou então a repulsa, que é a raiva, né? Você tem raiva de tudo, então você afasta tudo e todos de você. Isso traz sofrimento também, que é a repulsa. E tudo isso é gerado pela ignorância, porque você não percebe que o apego e a repulsa levam você ao sofrimento. E aí você supera, então, o apego e o desapego, o apego à repulsa e a ignorância a partir do caminho óctuplo, que é a visão correta, a audição correta, a fala correta, a motivação correta, enfim. Tudo isso leva você, então, a superar o apego, a repulsa e a ignorância e alcançar, então, o nirvana, que é a iluminação. O que é o nirvana? Né? É você perceber que você perceber os enganos da mente, as delusões que a gente chama, né? Você percebe que tua mente, ela é motivada pelo apego, pela repulsa e gera, então, ações que levam você ao sofrimento. Então, quando você percebe esse mundo de delusões, esse mundo de ilusões, vejo ilusões no sentido de que a gente interpreta a vida de modo equivocado. Não que as coisas não existem, tá? São imaginações, não é isso. Mas é que as coisas são impermanentes, as coisas acabam. Então não adianta nada eu me apegar, por exemplo, nossa, comprei um telefone maravilhoso. Cara, isso aqui é passageiro. Daqui a 2 anos, esse telefone maravilhoso, ele vai cair em desuso, porque não vai mais atualizar o Android, porque a câmera vai ser pouca, porque os aplicativos não vão mais rodar nele, porque não vai ter memória suficiente. Então, eu me esforçar para ter um telefone e colocar toda a minha vida num telefone é besteira, porque isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. Pode ser que eu não espere nem 2 anos, porque pode cair e quebrar, como aconteceu. Né? Tá tudo ferrado no telefone. Caiu, quebrou. Ou então, como aconteceu comigo, ano passado, me roubaram 2 vezes o telefone. Se eu colocasse toda a minha felicidade no telefone, eu estaria apegado a uma ilusão da minha mente, achando que um telefone me traz felicidade. Percebe? É isso que o budismo ensina. Então, é a filosofia budista. Né? É isso, é a superação do sofrimento. Como é possível superá-lo? E aí tem toda uma teoria a respeito de como a mente funciona. Né? Aí fica um pouquinho mais complexo, né? Então, para terminar a aula, que já passou 5 minutinhos, né? Isso existe, essa filosofia, essa conceituação toda, existe há tanto tempo quanto existe filosofia grega. Mas a gente começou a conhecer essa filosofia há pouco mais de 100 anos. Todo o pensamento de Platão é muito de Sócrates a respeito do só sei que nada sei, a ignorância como sendo a culpa do sofrimento, segundo Sócrates. Isso o Siddhartha também dizia na mesma época que o Sócrates. Na verdade, o Sócrates falou tudo isso 300 anos depois do Siddhartha, que o Siddhartha é de 700 a.C. e o Sócrates é de 400 a.C. Então, muitas coisas que o Sócrates falou, 300 anos depois, que o Siddhartha falou, mas a gente só conhece pela boca do Sócrates. E a gente começou a conhecer, né, o budismo há coisa de 100 anos mais, e aí principalmente através da figura desse carinha aqui, né, que é o Dalai Lama, esse senhorzinho aqui, muito bonitinho, né? O Dalai Lama, ele é a principal figura política e espiritual do budismo tibetano. A gente começou a conhecer o budismo porque o Dalai Lama começou a percorrer os países denunciando
a opressão que a China exerce sobre o Tibete. O Tibete não é um país livre, o Tibete está sob o controle da China, né? Então, Dalai Lama ele é um refugiado que percorre o mundo, né, anunciando a perseguição que o Tibete sofre e ao mesmo tempo em que fala do budismo. Ou então através do Zen budismo, né, o Zen budismo ou Soto Zen, que também tem alcançado bastante adeptos no Brasil. E aí o Soto Zen, o Zen budismo é um budismo japonês, não é o tibetano, é o budismo japonês, porque assim como o cristianismo tem várias vertentes, o budismo também tem várias vertentes. Então a gente conhece um pouquinho mais. E a yoga também, né? Tá ficando famoso aqui no ocidente a yoga, né? Enquanto a yoga tem uma conotação religiosa lá na Ásia, para nós aqui é exercício físico, né? E coisa e tal. Mas a gente conhece isso há pouco mais de 100 anos. Quando, na verdade, esse conhecimento tem 2.700 anos, assim como a filosofia grega, né? Então, o budismo é uma filosofia lá da Ásia que a gente não estuda porque o nosso foco é filosofia europeia, grego-europeia, como se fosse a única, a principal, a mais importante, a que fala a verdade, quando de fato não o é. Deu para pegar mais ou menos o que eu quero mostrar, né? Que não é só a filosofia grega que existe, ou que existiu, mas também outras. É isso, né? Então eu acho que dá para dar uma abertura e... Enfim, falei demais. Falei demais. Semana que vem eu falo então da origem da filosofia grega e aí a gente parte para os primeiros filósofos. Ok? Então participem lá do fórum. Se alguém quiser esperar para eu liberar a aula, o material escrito, fique à vontade. Mas quem se sentir à vontade já pode participar do fórum. Tá bom? Qualquer coisa me escrevam e até semana que vem.